Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 passos bem simples e muito eficientes para que você consiga chegar numa planilha como essa que você está visualizando na tela, onde por meio de alguns filtros básicos iniciais, a gente conseguiu eliminar de cara de 80% a 85% dos fundos imobiliários que a princípio não são de tanta qualidade assim e que não iriam compor uma carteira de investimentos de longo prazo. Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Giovanni Canuto e já invisto na Bolsa de Valores há 9 anos. Aqui no canal eu trago conteúdos sobre investimentos e finanças em geral, com uma linguagem bem simples e prática, de tal forma que a gente consiga descomplicar ao máximo o mundo dos investimentos, para fazer com que você tenha condições de construir uma carteira previdenciária com foco no longo prazo e com o objetivo principal de alcançar a sua liberdade financeira e não depender nem de governo e nem de terceiros lá no seu futuro, e assim ter uma vida financeira muito mais saudável e muito mais tranquila. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido agora mesmo a se inscrever aqui no canal e já ativar as notificações, porque toda semana eu pretendo trazer conteúdos relevantes sobre o mercado financeiro e o mercado de capitais para fazer com que você tenha muito mais condição de investir melhor o seu dinheiro, tá? Então vamos para o primeiro vídeo desse canal aqui, espero que você curta bastante o conteúdo. Por que o tema do primeiro vídeo desse canal é sobre os fundos imobiliários? É porque lá no meu Instagram, @GiovanniCanuto, eu recebo muita pergunta do pessoal dizendo que eles têm uma certa dificuldade em escolher, em saber quais são os melhores fundos imobiliários para eles colocarem em carteira. Então eu resolvi já fazer de agora um passo a passo, vocês vão ver que é muito prático, vou mostrar a tela do meu computador para que você não tenha mais tanta dor de cabeça com isso, pelo menos não no início, não precisa avaliar tantos fundos assim, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, é bom a gente já frisar aqui que uma das melhores formas que temos de proteger o nosso poder de compra, ou seja, fazer com que nosso dinheiro não perca valor ao longo dos anos, é investindo nos imóveis. Por quê? Porque os imóveis já se provaram ao longo do tempo e no longuíssimo prazo eles tendem pelo menos a ter o seu valor corrigido pela inflação, tá? E quais são as duas formas principais da gente conseguir se expor ao mercado imobiliário? Tem o mercado imobiliário tradicional, onde a pessoa geralmente vai comprar um imóvel físico, pode ser na planta ou imóvel que já está construído, e ele vai colocar esse imóvel para alugar e vai receber o aluguel, tá? Mas ele geralmente vai ter um inquilino só, isso aí já tem um risco muito alto, tem muita burocracia também, e também para se desfazer desse imóvel lá no futuro, caso ele tenha interesse, né, talvez aí para conseguir um ganho de capital, ele também vai ter uma dificuldade muito grande para conseguir se desfazer, porque não é um mercado tão líquido assim. Eu prefiro a segunda forma de me expor ao mercado imobiliário, que é justamente através dos FIIs, como a gente chama, né, que são fundos de investimentos imobiliários. Eles funcionam como uma espécie de condomínio de investidores, onde cada um dos cotistas, nesse caso somos nós, né, os investidores, a gente consegue aplicar um dinheiro no fundo, e esse fundo ele tem uma equipe de profissionais como administradores e gestores que vão captar todos esses recursos e depois destinar a empreendimentos imobiliários, seja na construção de imóveis, seja na compra de imóveis já prontos, para depois colocar ou para alugar ou para ter também, quem sabe, um ganho de capital. Normalmente, o princípio básico, né, de investir em fundos imobiliários é você oferir renda consistente, previsível e renda sólida, ou seja, você geralmente vai investir em fundos imobiliários para receber pagamentos de aluguel mês após mês. Por quê? Porque os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% do seu resultado caixa no semestre, mas todos eles distribuem de forma mensal e isso também atrai muito os investidores, por isso que o mercado de FIIs vem crescendo tanto. E aí nós temos 4 tipos principais de fundos imobiliários, que são os FIIs de tijolos, os FIIs de papel, os fundos de desenvolvimento e os fundos de fundos. Eu vou focar geralmente aqui no canal nos fundos de tijolos e nos fundos de papel, mas vou deixar para explicar melhor sobre eles em outro vídeo, para isso aqui não ficar tão longo, até porque não é o foco do vídeo em si. E aí nós temos diversas vantagens a investir em fundos imobiliários e por isso que eu gosto tanto desse mercado. Eu vou deixar apenas algumas delas aqui nesse vídeo, como por exemplo, a primeira delas, o investimento mínimo necessário. Você com pouco capital já consegue comprar cotas de FIIs, como por exemplo o MXRF11, que é um fundo de papel, a gente ali consegue com R$10,50 já ter uma cota e já ter uma participação nesse fundo. E depois no mês seguinte já passamos a ter direito de receber rendimentos diretamente na conta da nossa corretora. Isso aí é formidável. Também conseguimos aí ser donos de galpões logísticos, como por exemplo o HGLG11, que tem aí os 19 galpões logísticos no seu portfólio, investindo apenas R$160, ou seja, com 160 você consegue ter uma cota e também no mês seguinte já vai receber rendimentos provenientes desse fundo imobiliário. E a gente consegue ainda também ter participação em diversos shoppings ao redor do Brasil, como é o caso do XPML11, que tem em seu portfólio 16 shoppings, então com R$103, que é o que ele foi negociado na sexta-feira, a cotação de fechamento, a gente também consegue já ter
participação em todos esses shoppings que constam no seu portfólio. Outra vantagem é a liquidez, é um mercado muito líquido, então a gente consegue estar comprando e vendendo cota sem muita burocracia, apenas com alguns cliques diretamente lá na conta da nossa corretora. Isso aí também é uma ótima vantagem. Além disso, a gente consegue diversificar bem o nosso patrimônio com pouco capital, porque os próprios FIIs, eles já têm uma boa diversificação, tanto que a gente geralmente busca fundos multi. O que significa isso? São multi-inquilinos, são multi-regiões e são multi-imóveis, e aí a gente consegue diluir ao máximo o nosso risco. Mas aí também tem o outro lado. Essa questão da alta liquidez, por exemplo, pode ser um problema, principalmente para o investidor que está começando no mercado e não está acostumado a ver o seu patrimônio estar oscilando diariamente. Então as cotas, como é um investimento de renda variável, as cotas dos FIIs eles podem estar subindo, como também podem estar caindo, e com isso o investidor ficar muito preocupado e vender na baixa e com isso amargar alguns prejuízos. Por isso que é fundamental saber selecionar os melhores fundos que estão de acordo com a sua estratégia, com o seu perfil de investidor e também com os seus objetivos de longo prazo. Outra coisa muito comum de acontecer também nesse mercado é que normalmente as pessoas buscam pelos fundos que estão pagando os rendimentos mais altos possíveis, ou seja, tem um alto dividend yield, só que elas esquecem que ali também tem um risco associado muito maior. E aí por isso que é essencial que a pessoa tenha uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada. Por exemplo, eu aconselho que a pessoa tenha de 8 a 12 fundos, porque aí ela já vai estar com uma certa proteção. E distribuídos nos 5 principais segmentos. Quais são eles? Galpões logísticos, lajes corporativas, shopping center, renda urbana, e aí também está incluso os híbridos, e FIIs de papel. E já aproveitando, não é porque a gente está falando sobre fundos imobiliários nesse vídeo, que o nosso patrimônio como um todo, ele esteja alocado 100% nessa classe de ativo. O ideal é que a pessoa também tenha exposição a ações de empresas, a renda fixa, a investimentos no exterior, porque aí ela vai aumentar muito a sua proteção, tá? Por exemplo, eu, como vocês podem ver, tenho apenas um percentual da minha carteira de investimentos alocado nos fundos imobiliários. E a pessoa pode me perguntar, tá, Giovanni, você explicou sobre os fundos imobiliários, pelo que eu vejo, tem muitos listados na Bolsa, é isso mesmo, temos aí um pouquinho mais de 400 fundos listados na B3, e por isso que é essencial a gente saber aplicar alguns filtros iniciais para que reduza a quantidade de FIIs que são interessantes de você estar analisando. Eu vou mostrar agora na tela do meu computador quais são os 5 passos que eu comentei no início desse vídeo, então vem comigo aqui. Então galera, o site que a gente vai utilizar é esse aqui, fundsexplorer.com.br, tá? Ele é um dos principais sites para a gente começar a fazer umas análises no mercado de fundos imobiliários. Tem outros também que eu vou estar mostrando em outros vídeos, mas para essa finalidade, né, a gente vai utilizar o Funds Explorer, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui na lupinha, vamos pesquisar um fundo específico, um que a gente já comentou a respeito, XPML11. Algumas informações que conseguimos extrair já do site. A cotação de fechamento do XPML11, a liquidez diária, o último rendimento pago, dividend yield, fica aparecendo nos pop-ups de vez em quando, é só fechar, patrimônio líquido do fundo, valor patrimonial por cota, a rentabilidade oferida no mês e o indicador que é muito importante, indicador preço sobre valor patrimonial por cota, como a gente chama PVP. O que é que significa isso aqui? Ele não é muito utilizado para FIIs de tijolos, tá? Porque os fundos de tijolos, eles têm o seu patrimônio avaliado de ano em ano. Então aqui pode ter um certo atraso esse indicador PVP. A gente utiliza muito mais para fundos imobiliários de papel. De tal forma que quando o FII de papel está sendo negociado acima de 1, o PVP acima de 1, a gente ali costuma falar que ele está sendo negociado com um ágio em relação ao seu patrimônio, ou seja, a princípio ele está um pouco caro. E abaixo de 1, ele a princípio está descontado porque está sendo negociado com um certo deságio em relação ao seu patrimônio, tá? Vamos descer aqui a tela e podemos ver a descrição do fundo, o histórico de cotações, informações básicas também do FII, dividendos pagos e o seu histórico de proventos, o gráfico de dividend yield. Aqui temos também uma simulação, a pessoa que fosse aplicá-la já pode ver como é que estaria o seu rendimento, o valor patrimonial por cota, o seu histórico também. Aqui já podemos ver algo relacionado à sua diversificação quanto ao número de ativos e também a questão das regiões onde se encontram esses imóveis. Lembrando que aqui pode ter algum atraso, tá? Então esse site pode não estar tão atualizado assim, não leva ao pé da letra. Eu vou mostrar onde é que vocês podem buscar algumas informações mais concretas. Aqui localização dos ativos, histórico de vacância, olha o que eu falei. O último dado que a gente tem em relação à vacância do XPML11, por exemplo, é janeiro de 2022. Um atraso é acima de 1 ano. Então, onde é que vocês podem buscar as informações quando forem estudar os fundos para incluir na sua carteira? É através desses links aqui embaixo. Também tem no site StatInvest esses links. E também tem no sistema Fundosnet, que é o sistema oficial, onde os fundos listados em bolsa, eles divulgam os seus informes.
Então é esse aqui, ó, relatórios, porque é o relatório gerencial do fundo, que é ali onde o cotista, né, ele vai buscar maiores informações, além também dos informes periódicos. E agora vamos para aqueles 5 passos que eu comentei no início do vídeo, para a gente chegar em uma lista de fundos imobiliários que a princípio tem uma qualidade muito superior. A gente vai clicar na aba ferramentas, ranking de FIIs, e a primeira coisa que vamos fazer, ainda não está dentro dos 5 passos, é copiar e colar toda essa lista de fundos imobiliários. Eles estão apenas ordenados por ordem alfabética, né? Então vamos copiar e vamos colar em uma planilha. Eu já havia colado aqui para agilizar o processo, mas é só fazer isso, é só clicar no superior esquerdo, vem colar e colar especial, para manter a formatação original. Quantos fundos imobiliários que a gente tem aqui nessa planilha? Vamos ver o tanto de FIIs. Olha só, ao todo temos 315 fundos. O que é que a gente vai fazer de início? Vamos eliminar as colunas que não são tão relevantes assim para a nossa análise. Por que isso? Porque, olha, temos aqui 26 colunas ao todo. Isso vai facilitar para você depois, né, poder observar alguns parâmetros. Então vamos eliminar, por exemplo, a coluna de Dividend Yield. Dividend Yield dos últimos 3 e 6 meses, o acumulado. Vamos ver agora quantas colunas que restaram. 12 colunas conseguimos eliminar já de cara aí pelo menos 50% daquelas colunas que a princípio não são tão relevantes e encher aqui a planilha de dados, né, ia ficar muito poluída a visualização. E aí, esse foi o primeiro passo. Qual é o segundo passo que a gente vai adotar? Vamos fazer um filtro em função do tamanho do patrimônio líquido e vamos eliminar aqueles fundos que possuem patrimônio líquido inferior a 500 milhões de reais. Por quê? Porque a nossa intenção é deixar, a princípio, aqueles fundos que são mais sólidos, que possuem um tamanho maior, a partir dos 500 milhões de reais, por exemplo. Eu vou clicar aqui na setinha, vamos colocar filtros de número, é maior do que, e vamos colocar 500 milhões de reais. Prontinho. Percebam que quando aparece esse ícone de um funil é porque ali está um filtro aplicado. Terceiro passo, a gente vai agora filtrar pela liquidez diária. Como é que vamos fazer esse filtro? Eu quero deixar apenas os fundos imobiliários que têm 5 mil negócios realizados por dia, pelo menos. Por que isso? Porque a nossa intenção é ter facilidade de negociação das nossas cotas, tanto para comprar quanto para vender. No início não faz tanta diferença assim para o pequeno investidor, mas a partir do momento que você tem um patrimônio relevante naquele ativo específico, é bom que ele seja o mais líquido possível. Como é que a gente vai fazer esse filtro? Aqui, olha, tá de A a Z, porque quando a gente puxa os dados do Funds Explorer, ele vem como texto. Como é que a gente vai mudar para número? A gente vai fazer um macetezinho aqui rápido. Eu vou selecionar aqui a coluna de dividendo. Vou colocar para inserir uma linha, ficou uma linha do lado. Agora vamos selecionar a coluna de liquidez diária, vou em dados, vou colocar em texto para colunas, avançar e vou delimitar colocando outros e deixar um pontinho, porque ele vai separar agora o número da parte que tem um ponto. Avançar, concluir, ok? O que tinha depois do ponto veio para a coluna da direita. Vamos excluir essa coluna e agora sim, a coluna de liquidez diária está com de maior para menor, menor para maior, que isso significa que aqui a gente tem números. E agora sim a gente consegue filtrar por número. Eu vou colocar é maior do que 5 mil negócios. Dá um ok e pronto, temos mais um filtro aplicado. Qual é o nosso quarto filtro aqui a se aplicar? É em relação à quantidade de ativos. Nós não queremos, e aí nesse caso vai pegar os fundos de tijolos, nós não queremos investir em fundos imobiliários que tenham poucos ativos, como por exemplo, que sejam monoativos, né? Aqueles fundos que têm apenas um imóvel no seu portfólio, porque ali o risco é muito maior. Então eu vou eliminar aqui os que têm apenas um ativo e aqui tem que ter um cuidado. Que cuidado é isso? Percebam que aqui temos vários com número 0. É porque, nesse caso, são fundos imobiliários de papel, né? Eles investem em dívida imobiliária e não têm imóveis no seu portfólio. A gente não quer eliminar esses fundos da planilha. Como é que vamos fazer, então, esse filtro? Eu vou clicar em filtros de número, vou colocar em maior do que, vou colocar que eu quero que seja maior do que 1 ou que ele seja igual a 0. Porque, dessa forma, a gente elimina tanto os que têm um imóvel apenas no seu portfólio e, ao mesmo tempo, a gente não vai eliminar os que têm 0. Vai deixar aí, tá? Ok. Mais um filtro aplicado. E agora, qual é o nosso quinto e último passo? É realizar um filtro em função do segmento que aqueles fundos estão inseridos. Nós vamos deixar apenas os 5 segmentos principais, que são lajes corporativas, logística, shopping center, renda urbana ou híbrido e fundos de papel. Então vou clicar aqui, percebam que já temos praticamente todos eles, né? Outros a gente não vai eliminar porque aqui pode ter fundos de papel também. A princípio, se fosse só fundos de fundos, eu já eliminaria também esse, porque os fundos de fundos, a princípio, eles não se encaixam, ao meu ver, em uma carteira de fundos imobiliários de longo prazo, porque ali eles não têm o objetivo principal de oferir renda constante, previsível e sólida para o investidor. Eles buscam muito ganho de capital. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Eu vou clicar apenas então em vazias, selecionar tudo, vou clicar em vazias e dar um ok, e vou eliminar então apenas essa linha que apareceu o RURA 11 aqui, tá?
E agora vamos ver quantos fundos imobiliários que restaram depois desses nossos filtros. Restaram 68 apenas, ou seja, 80% basicamente, né, do que a gente tinha no início foi eliminado apenas com esses filtros iniciais. Aqui o que foi que a gente fez? Nós adotamos a técnica do Factor Investing, que é o investimento através de fatores. Que fatores são esses? A gente fez o fator do patrimônio líquido, da liquidez diária, quantidade de ativos, enfim. São fatores que a gente vai fazendo esses filtros para que reduza ao máximo, né, e deixe apenas os ativos que têm uma maior qualidade a partir daquelas características que você foi selecionando, tá bom? Agora, galera, não é também pegar esses 68 fundos e começar a analisar um por um, porque isso também seria muito trabalhoso, de nada adiantaria todo esse trabalho. Qual é a melhor forma e a forma que eu aconselho da pessoa começar os estudos? Vamos filtrar primeiro pelo segmento. Eu quero começar os meus estudos, quero começar agora a incluir fundos imobiliários de galpões logísticos. Eu vou clicar aqui, eu vou marcar apenas logística e temos aqui apenas 11 fundos imobiliários. Quantos fundos eu quero ter de galpão logístico? 2 ou 3 no máximo. Então eu vou estudar eles de forma que depois eu seleciono apenas 2 ou 3. Como é que você pode iniciar os estudos? Você pode iniciar também filtrando por alguma métrica aqui. Pode também fazer um filtro inicial pela quantidade de ativos. Eu quero pegar aqueles que são mais diversificados. Então eu vou colocar do maior para o menor. GGRC11 é o que tem mais imóvel, depois o HGLG11, VILG11. Então você pode fazer essa análise, inclusive aqui eu recomendo, né, porque você está pegando ali uma maior diversificação já de início, começar por esses ativos a analisar. Lembrando que aqui não se trata de recomendação de investimentos, aqui é só uma forma para você poder iniciar os seus estudos de FIIs. Prontinho, pessoal, nesse primeiro vídeo, a minha intenção principal era mostrar para vocês como chegar nessa planilha, tá? Mas eu já tive uma ideia aqui. Se você tem interesse que eu traga em outro vídeo uma planilha até mais enxuta do que essa, né? E que inclusive disponibilize para vocês, é só colocar nos comentários a seguinte frase: eu quero ter a planilha de FIIs. Digite isso, que aí se tiver uma boa quantidade de comentários, eu pretendo sim fazer outro vídeo e disponibilizar uma planilha muito mais enxuta do que essa, de acordo com outras características, né, que eu já conheço dos fundos imobiliários por conta da minha experiência no mercado. Beleza? Agora voltando aqui para mim, se você gostou desse conteúdo do primeiro vídeo, eu peço que você deixe o like, tá? Lembra de se inscrever no canal, porque eu pretendo trazer muito mais conteúdo sobre fundos imobiliários, ações, outras classes de ativo para ajudar você a investir melhor. E aproveita e deixa nos comentários também qual seria outro tema que você gostaria de eu estar abordando aqui no canal, porque muito provavelmente os comentários que vocês vão disponibilizar vão ser muito interessantes para que depois eu possa avaliar e saber quais conteúdos que eu vou estar trazendo com mais frequência por aqui. Vou estar sempre lendo os comentários e também interagindo com vocês. Se tiver alguma dúvida, também fique à vontade para deixar por lá. Beleza? Um abraço, desejo aí que vocês invistam sempre o seu dinheiro e que consigam ter um futuro muito mais próspero. Estamos juntos!